Olá, meus queridos. Olá, meus amados irmãos evangélicos. Aqui quem vos fala é o seu irmão, o irmão Ben, não é? De origem judaica. E trazendo essas matérias, essas lives com conteúdo da palavra de Deus, em hebraico, em grego, sem acréscimos, sem rodeios, sem tergiversações, ou seja, sem enchimentos de linguiça, não é? Sem conceitos de determinadas denominações, suas doutrinas, usos e costumes e suas teologias. Não. Somente a palavra do Eterno e somente a palavra de Yeshua. Se assim você o crê, o meu muito obrigado. Olha, eu espero que hoje seja o último vídeo, a última matéria que eu faço em defesa do Evangelho. Claro que eu gostaria de estar falando, ensinando você a palavra de Deus sem ter que trazer à tona os erros, os escândalos de pessoas que se autodenominaram ungidas, profetas, missionários, bispos e apóstolos. Gostaria muito de não poder falar sobre isso, mas elas existem, elas estão aqui entre nós e ele existiu, o então pseudo-missionário Davi Martins Miranda. E eu espero mesmo não ter mais que falar sobre as canalices, as malandragens, o não convertido, o pecador e o mundano, o aproveitador, o explorador e usurpador da Bíblia. O que mais levou o nome de Deus em vão, um dos que mais levou. Tá cheio hoje que faz isso. Bom, espero não ter mais que falar sobre esse homem e nem sobre a sua família. Porque já virou estômago, já deu nojo, já. Mas, infelizmente, eu preciso falar hoje. Deixar você ciente, você que me acusa, você que está aí dizendo que eu estou julgando ele, cuida da sua vida, deixa que Deus cuida isso para o último dia, deixa na mão de Deus. Como eu disse, irmãos, se nós deixarmos nas mãos de Deus o falso profeta, o mundano, como ele dizia, o larápio, o estelionatário da fé, o explorador das crenças, da ingenuidade, do bom coração dos irmãos que creem na palavra de Deus, vão continuar sendo lesados pelos seus herdeiros, pelos seus descendentes. E é isso que você quer? Francamente, é isso que você deseja? Você deseja isso? Que a mentira continue, que o engano continue, que o espírito do anticristo continue dentro do lugar chamado igreja, considerado como templo ou casa de Deus? É isso que você deseja? Então você não está servindo a Deus. Então você não conhece Yeshua. Você pode conhecer o Jesus criado pelo cristianismo de Constantino. Mas o Jesus verdadeiro, o Yeshua de Israel, da Palestina, judeu, talvez você não conheça. Uma das razões das pessoas meterem tanto pau na Torá, na lei de Moisés, é que a lei de Moisés também não tolerava safadeza, malandragem, não tolerava adultério, não tolerava nada disso. Que hoje passa-se a mão na cabeça. É bom deixar para que Deus julgue. Já ensinei na minha outra live que Deus instaurou, através da inspiração ali de Jétro, e também Moisés ouvindo o conselho de Jétro, seu sogro, anciãos, juízes, para ajudá-lo a julgar
ouvir as críticas, as causas, os problemas, os erros, as angústias, os crimes dos maridos, das pessoas, das mulheres, para julgar, para eliminar o erro. Palavra hebraica, pecado, rat, da raiz ret, erro, pecado, crime. Julgar, chamar para conversar, resolver o problema. E se preciso for, eliminar do meio do povo de Israel. Aquilo para que aquilo não se propague, não cresça como um fermento, como uma maldição, para que aquilo não normatize, não normalize, não se torne natural. Para que o povo continue santo, separado, não igual aos outros povos do mundo, pagãos, fazendo o que quer, revelia, não estou nem aí, faço o que eu quero. Não é? Então, qual Jesus você está acreditando aí? Qual Jesus passaram para você? Estou passando para você um Jesus real. Estou passando para você um Jesus dentro dos evangelhos sinópticos, dentro daquilo que se tem como evangelhos, como livros, o Brit Hadashah, o Novo Testamento, o Jesus que está lá, mas que muitos não querem nem ver, nem saber, nem ouvir, ignoram. É melhor um Jesus mais moderno, um Jesus progressista, é melhor um Jesus que passa a mão em tudo, tá tudo certo. É só perdoar e tá tudo certo. Vamos lá no balacobaco, vamos lá na festa da casa da mãe Joana e tá tudo certo. Deixa que meu pai julgue no último dia. Não! Vou te mostrar agora. Porque é que, pela última vez eu quero falar sobre isso. Porque é que você, mirandista, ou você, seguidor do Davi Miranda, você, discípulo, apóstolo, você, devoto do Davi Miranda, menos de Deus e de Jesus, você pode, deveria, deve julgar, sim, senhor. Sim, senhor. Vou te provar agora, lendo o texto da palavra de Deus. Você vai entender e vai compreender esse texto. Tá bom, meus queridos irmãos? Não fiquem bravos comigo. Vocês acham que eu estou feliz, que eu estou festejando com tudo isso? Com os escândalos, os espólios, a herança, tudo que ele passou a mão e colocou no nome dele, no nome da família, dos herdeiros? Você acha que eu estou batendo palma? Que da hora, que eu estou feliz? Não, meus irmãos, não, é lamentável, é triste, é horrível, mas é verdade. Não dá para enganar, não dá para falar que não aconteceu nada, que ele era um santo, que ele era bonzinho. E aqui não se trata de eu olhar os meus pecados, os meus erros. Claro que eu olho os meus pecados e os meus erros. Claro que eu luto todo dia, claro que eu julgo a mim mesmo todo dia, para melhorar na evolução humana, psicológica, secular, no meio do povo, da sociedade e espiritual também. Mas isso é grave, gravíssimo, porque ele passou a vida inteira dele metendo o dedo, o cetro como um rei, como um ditador, julgando, condenando, castigando, disciplinando, metendo o pau em todo mundo. E só ele era o santarrão, e só a igreja de Deus e Amor era a igreja santa da face da terra. O resto era tudo falso, tudo mundano, igreja suja, pecaminosa, pecadores terríveis. Você está entendendo agora? Dá para você entender um pouquinho? Então, vamos pela palavra e eu vou colocar 2 vídeos aqui, aí vocês vão dar uma olhadinha. Tá bom? E nas próximas lives eu quero poder falar mais do Evangelho, falar mais das Escrituras, desse Deus maravilhoso, da fé, da esperança, do amor em família, etc. Ok? Então, vamos lá. Mas deixa que Deus julga. Eu já disse, deixa que Deus julga. Uma ova. Deus já nos deixou aqui para julgar, sim. Não é? Então vai continuar roubando, vai continuar tirando dinheiro das famílias, vai continuar enganando os outros, esse evangelho de engodo, esse sistema religioso podre, vai continuar fazendo o que quer. Tá tudo certo? Só se você for trouxa, se você for um otário, só se você for um doente mental, que ele conseguiu cauterizar sua mente, que ele conseguiu endoecer você psicologicamente, através da fanatização, da bitolação.
O que é bitolação? A pessoa só não consegue entender até o 3. 1, 2, 3. Passou disso, ela não aceita, ela não entende mais. A, B, C. Só até aí ela entende. Você só entende aquilo que ele passou para você. Não é? Só compreende a doutrina. Não compreende as escrituras reais. Muito menos Deus e o seu Espírito. Por isso que você está assim, bravo, revoltado, etc. Então, vamos na palavra de Deus. Você já ouviu aquele versículo que todo mundo usa, né, para justificar, para dar uma levantada, para acender uma inspiração nas pessoas espiritual, que Jesus disse, olha, mas está escrito, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Glória a Deus, aleluia, isso mesmo, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Será mesmo que Jesus está falando sobre isso? Que ele está presente onde tiver 2 ou 3? Será que é essa a ideia que Jesus está passando? Vou te revelar agora e vou te ensinar que não é essa a ideia. Você vai ficar de boca aberta, não é? Você vai ficar chocado, chocada. Assim, meu Deus, morria e não sabia, e não descobriria isso. Jesus está falando sobre disciplina. Jesus está falando sobre julgar os erros, as causas, ali dentre os seus seguidores. Não é estar presente na oração, na invocação, não é isso. Vamos dar uma olhada no texto, ok? E vamos entender o que Jesus está tentando nos ensinar. Então, nós temos aqui essa leitura de hoje muito importante, tá bom? Que Yeshua, Yahshua, Jesus está nos ensinando. Eu tenho aqui o texto em grego de Mateus capítulo 18 e versículo 20, que está dizendo assim, ó. Rogaresin don entres sinigmenoi, eston memon, o nome que em min en meson auton, ok? Rogar, eisindo, né, entres sinigmenoi, eston emon, onoma, ok? Eimi, en meson auton. O que quer dizer isso, gente, em português? Para a gente poder entender. Vamos dar uma olhadinha? Em português, nós temos aí essa tradução. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, né? Rogaresin do em 3 sinemignoi, e iseton memon o nome que em mim en meson auton. Ok, que coisa mais linda, não é? Agora, vamos dar uma olhadinha também esse mesmo versículo em hebraico, ok? Muito bem, agora o mesmo texto de Mateus, capítulo 18 e versículo 20, está nos ensinando o seguinte. Dá uma olhadinha aqui, em hebraico, nós temos aqui o que em hebraico, ok? Nós temos ki vekhalmakon, asher, ok? Yasefun, shenain o Selosar, não é? Bishemi, San, Ani, Betokhan. O que quer dizer isso em hebraico? Aqui, ó, Mateus 18, 20. Porque, olha lá, porque
onde estiverem 2 ou 3 congregados, reunidos, juntos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Vamos entender isso, então, meus queridos. Muito bem. O que é que nós entendemos dessa leitura? Eu sei que muitas pessoas, não é por ignorância, é por não terem recebido essa instrução e esse ensinamento de forma correta a respeito da tradução deste texto, não é? O que é que o Senhor Jesus, o Yahshua, Yeshua está ensinando aí, né, para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os seus ouvintes. Existe uma partícula no hebraico chamado et, só para você entender. Acredito eu que Jesus não teria falado em grego, mas em hebraico. Ele era judeu. E quando se tratava das coisas do reino dos céus, da espiritualidade, não é? Da sua herança, da tradição, ele jamais corroboraria, jamais ele cometeria, digamos, esse desrespeito com o hebraico sagrado, ensinando a Torá num idioma, digamos, gentil ou pagão, que é o grego. Então, uma outra coisa errada que muitos pregam nas igrejas. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e última palavra, letra do alfabeto grego. Não. Ele disse o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Porque ele se declara estar com o Pai, o princípio e o fim. Por isso ele vai dizer, irmãos, que antes de Abraão existir, eu já estava lá. Olha que coisa linda, que profundo esse mistério da espiritualidade, não é? Então, quando Yeshua está dizendo para os seus seguidores, o que nós acabamos de ler, Ki behakal makon asher yesifu shenain o sheloshach bishemi shan ani betokhan. Porque onde estiverem 2 ou 3 congregados, reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Esse estar reunido em o nome de Yeshua ou de Jesus, irmãos crentes, não é estar ali, vamos dar as mãos agora, tal, vamos orar, né, e que o Senhor se faz presente no nosso meio. Deus não precisa de numerário, Deus não precisa de quantidade de pessoas para se fazer presente. Ele está dentro de nós pelo Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, e também, principalmente, fundamental, pelo conhecimento das Escrituras. Lembram o que ele disse? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quais Escrituras foram estas que Jesus ali disse para os seus seguidores estudarem? Quais Escrituras? Não havia o Evangelion em grego, não havia ainda escrito os livros, né, do tudo que ele ensinou, tudo que ele trouxe, as boas novas. Não, era verbalizado, era falado, ele estava falando ainda, anunciando ainda. Então, quando ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas
que de mim testificam. A mesma coisa, ele vai ratificar isso e vai ser incisivo, vai dizer ao jovem que riquíssimo, muito rico, vai perguntar para ele: mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele vai e diz, conhecendo o coração do jovem: você conhece os mandamentos? E o jovem diz: isso eu conheço. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas, e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz: então, você já conhece, então está salvo. Já está bem, já tem o conhecimento da palavra, da escritura no seu coração, está certo. Não é? Mas aí ele vai ser mais incisivo. Pegue a tua riqueza, venda e doa para os pobres. Jesus mexeu na maior ferida do ser humano: o apego às coisas materiais, patrimônio, grana, dinheiro. Não é? O egoísmo, o egocentrismo, só meu, eu faço isso para minha casa, para minha família, para os meus herdeiros, o resto que se dane. Está entendendo? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando Jesus, ele está dizendo, né? Vamos lá. Estou reunido em nome dele, Jesus. E estar reunido em nome de Jesus, em nome do Senhor, é estar em comunhão, em afinidade, em sincronia com os ensinos da Torá. Eu sei que os gracistas me odeiam, não gostam que eu falo isso, né? Que mete o pau em Moisés na Torá, papapá, papapá. Tem várias coisas que eu meti o pau também em Moisés, porque é da sua cabeça, né? Por quê que é estar em sincronia com os ensinamentos da Torá? Com os 10 mandamentos, as 10 palavras, por exemplo. Como assim? Ao contrário de Paulo, gente, que tentou reinventar o evangelho de Jesus de forma discreta e disfarçada, e por isso que hoje milhões de pessoas, milhares de pessoas ignoram Jesus Nazareno e adoram Paulo, o tal Paulinho, da tal graça, não é? Engraçado, Jesus antes de morrer era uma pessoa, depois quando ele morre, ressuscita, ele é outra pessoa. Jesus Nazareno e o Jesus ressuscitado. Conversa mais idiota é essa? Quando Jesus ressuscitou, não é? Quando ele apareceu para as irmãs, ok? E depois apareceu no cenáculo, ali para 40 pessoas, né? Para os seus discípulos, e depois para mais pessoas, todos o reconheceram. E ele não era outra pessoa, ele era o mesmo Yeshua. Todos o reconheceram. Mestre, mestre, eu até tomei mestre, deixa que eu toque, para ter certeza que é o Senhor mesmo, papapá, 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 papapá. Hoje tem uns caras aí esquisitos, uns xaropes aí, que idolatram Paulo, veneram Paulo, como se Paulo fosse superior a Jesus Cristo. Paulo não morreu na cruz por você não, negão. Ô irmão, irmã, Paulo não morreu na cruz por você não. Paulo não ressuscitou ainda não. Entendeu? Então, cuidado com o que você fala, levando o povo a adorar Paulo e a menosprezar Jesus, o Jesus de Nazaré. É cada uma que eu escuto, é cada coisa que eu fico observando, não é? Então, vamos lá. Jesus está se auto-identificando com a Torá, com a lei. A lei de quem? De Deus, de Moshe? A lei. Porque Torá significa instrução, significa lei, diretrizes, normas, regras, não é? A seguir para estar bem, para o equilíbrio social, para a igualdade, para a paz, a segurança de todos. Igual aqui no Brasil, se você seguir a Constituição, você vai estar em paz. Se você seguir as leis, as regras, as normas, você vai estar em paz. Cumprindo a lei direitinho, regradamente, de forma regrada, você é um cidadão exemplar e maravilhoso. Nada pode contra você, seguindo a verdade. Porque no contexto,
Veja, ele está trazendo o que diz o quê? A lei de Moisés, a Torá. E o que diz a Torá? O que diz a lei de Moisés? Aquele que estiver reunido, 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei presente. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, Jesus sempre se pautou, sempre ele usou como o seu refúgio, como a sua estratégia, a sua argumentação, a sua fundamentação com a lei, com a Torá. A mesma coisa no deserto, quando ele é tentado pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua humanidade. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito aonde? Na Torá, nos Salmos. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ok? Então, vamos entender agora o contexto de tudo isso que eu estou falando para você. Por que você pode e você deve julgar sim. Não é entregar nas mãos de Deus, não. Para que seja lá a família do Davi Miranda, a família do Edir Macedo, a família do Valdemiro, o Henrique Soares, o Malafaia, o Marco Feliciano, não é? O José Alencar, seja lá quem for, o José Wellington Bezerra, o Manuel Ferreira, não é? O Samuel Ferreira, o Samuel Câmara, toda essa corja de gente safada, sem vergonha, que faz uso das escrituras para se dar bem nessa vida e são muito mais pecadores, são muito mais vagabundos, são muito mais pornográficos do que você que está aí obedecendo a eles. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto da palavra de Deus agora para você entender que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em que contexto que está? Não é em espírito orando não, para que Jesus se faça presente, que o Espírito Santo comece a rodopiar não. Não é isso não. É estar presente na palavra, na lei, para julgar causas, resolver pepinos, escândalos, para chamar, para resolver problemas, ou seja, aplicar disciplina, aplicar regras, castigo, segundo a lei de Deus. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem, para você entender. Então, para a gente entender e ter mais um ensinamento, ok? Profundo, de que Jesus, e nem o seu Pai, e nem Deus, tem que ficar resolvendo o pepino, safadeza, canalice, de obreiro, de crente, de padre, de cardeal, de papa, de bispo, de ancião, de reverendo, de irmão, de irmã, coisíssima nenhuma. E ele já nos deu entendimento, sabedoria, consciência, entendimento entre a direita e a esquerda, não é? Para nós podermos estudarmos, né? E segundo as normas, as leis, as regras, para se viver em sociedade, em respeito, viver direito, ter essas leis para sermos julgados aqui nesse mundo. E é Jesus quem está ensinando você. É Yeshua que está ensinando. Ok? Está na sua Bíblia, Mateus 18, versículo 15. Vamos entender o contexto, então, do versículo lá isolado que todo mundo usa, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então nós temos aqui o texto, olha qual, Mateus 18, 15, no hebraico a gente tem, não é? Verir e retar lekar. Akirar vemorar shetar. Akirar lek verro kran retar. Otobenechan leveino vein ishema elecha kanita lecha akecha. Ou seja, é o começo, pra você entender, tá? Ora, se teu irmão pecar contra ti ou diante de ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Seu irmão fez uma coisa feia, uma coisa errada, você viu, você foi lá e conversou com ele, trocou uma ideia, como diz, né? Pô, cara, não faz isso não, meu irmão. Para com isso, vai se dar mal, vai dar problema, não é? Você vai estragar a família daquele homem casado, daquela irmã, não faz isso, papapá. Isso é dependendo do que o cara fez, tá bom?
Não é que você pegou um pai abusando de um filho, um tio abusando de um sobrinho, não é? Não é que você pegou um avô abusando de um sobrinho, não é que você pegou um marido abusando da esposa, não é? Ou agredindo a esposa, você conversa com ele, para com isso. Não, aí é outro caso. Aí você tem que entregar para a polícia, porque ele é um criminoso, ele já tem uma psicopatia, ele já é safado. Então ele já tem que ser logo entregue para a justiça para ser processado, penalizado e condenado. Porque senão você passa a mão na cabeça de um monstro, de um compulsivo, não é? Um cara que gosta de matar um serial killer, um estuprador, um pedófilo. Não pode. Beleza? Aí vai você lá e chama a atenção dele. É o que Jesus está ensinando. Ok? No versículo 16, nós vamos ler assim. Aqui está em hebraico, embaixo. Que vai dizer exatamente assim. Não é? Loivein, lovein e chama ולקחתה אם אחד או שנאין, כי על פי שנאין עוד. שלוחד עתיד יקון כל דבר. Ou seja, mas, aqui ó, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada, ou consista todo o negócio. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Presta bem atenção. Por que ele está dizendo isso aqui? Não é? Vou explicar já. Guarda esse versículo 16, tá? Guarda esse versículo 16 aqui, ó. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Mas por que Jesus está exigindo que tem que levar duas ou três pessoas, um ou dois contigo, para ver o ato ali, para servir de testemunha? Sabe por quê? Porque Jesus foi criado, nasceu no mundo hebraico. Jesus estudou a Torá, conhecia as leis de Deus, conhecia as leis de Moisés, conhecia aquilo que, pela a tradição, pela crença do mundo israelita, do mundo hebraico, não é? Fora dado por inspiração divina para colocar freio, né, nos ânimos, nos exageros, nas concupiscências, nos desejos exacerbados, na loucura do ser humano no meio do povo de Israel. Então, ele está se pautando aonde? Lembra que eu disse? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus usou as Escrituras, a Torá, o tempo inteiro, como meio de defesa, como escudo, como espada de dois gumes, como palavra de Deus, para repreender as tentações, para repreender, para julgar, para condenar o erro, o ra'at, não é? O pecado, não é? O errar o alvo. E não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Ok? Então, vamos ver agora lá aonde que Jesus está tirando essa inspiração, essa base, essa fundamentação. Mas se o irmão, o que está cometendo um erro, não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Vamos dar uma olhada nisso? Aonde ele tirou essa fundamentação? Olha só de onde Yeshua, Jesus, não é? Da Bíblia, o Jesus judeu, o Jesus foi criado na tradição de Moisés, na Torá, na lei, nos estudos, temente ao seu Pai, temente a Deus. Olha o que ele está ensinando para mim, para você, para todos nós nesta tarde. Para você, ok? Não é para passar a mão na cabeça de safado, seja missionário, seja bispo, seja evangelista, seja presbítero, seja obreiro, né? Seja família, seja quem for, seja pregador, seja profeta. Olha o que ele está dizendo.
Olha aí, ó, de onde ele tirou aquela história, né? Aquela argumentação de lei penal, de julgamento, não é? Que nós acabamos de ler. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então nós estamos agora no livro de Deuteronômio, capítulo 19, ok? Ó, e versículo 15. Olha lá, ó, ali em cima ali, ó. Deuteronômio 19, versículo 15. O que está escrito aí, gente? Hã? Aqui no hebraico nós temos assim, Lo yakun, ó. Lo yakun ed errad, biish ou bish, não é? Bish é avon lekar, bish avon lekar. Avon é maldição, é coisa ruim, não é? Coisa feia, né? Shatat ukhal, shatat ulekhal, shet bekhal, asher yesheta alpi, ou ulekhal shatat bekhal shet asher yesheta alpi. Shenei edin on alpi. Sach edin, selo, yakun davar. Aqui, ó, que eu acabei de ler. Muito bem, o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui, gente? Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o negócio. O negócio. Então, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o negócio. Bom, voltando então para o texto de Mateus 18, não é? Agora, nós continuando o texto, Mateus 18, versículo 18, ou perdão, Mateus 18, versículo 17, olha o que ele vai nos ensinar aqui, né? Ó, e se não escutar, dize-o a congregação. Se o cara que cometeu o erro lá, né, não se arrepender, não tô nem aí, que se dane vocês, tô um pouco me lixando, que conversa, que doutrina de igreja, que norma de igreja, que punição, tô nem aí, vou continuar adulterando mesmo, vou continuar mentindo para vocês no púlpito, vou continuar metendo a mão no dinheiro para comprar meu carro, minha casa, meu iate, minha lancha, minha fazenda, tô nem aí. Se ele continuar a fazer isso, né, olha o que Jesus está ensinando. E se não as escutar, as duas testemunhas ou três testemunhas, que nós aprendemos que Jesus aplicou a lei de Moisés, né, as escrituras, e se não as escutar, dize-o à congregação, conta para todo mundo, revela, joga no ventilador para todo mundo saber quem é o cara. E se também não escutar a congregação, depois que a igreja inteira chamou a atenção dele, chamou para conversar, um julgamento, né? Considera-o como um gentio, como um pagão, como um mundano e publicano, ladrão, ok? Ladrão, beleza? Aí, ó, em hebraico aí, ok? Ó, lo vein ishem alechem, vehigadeta, el hakal, lo vein ishema, el hakahal, gan, ou perdão, volo, lo vein ishema, hakahal, el gan,
veraya lecha kegoi ushemorhe, ok? O que morrer. E se não as escutar, diz a congregação. E se também não escutar na congregação, os irmãos da Irmandade consideram como um gentil e publicano. O versículo 18, o que a gente tem que fazer então? Que Jesus está ensinando, orientando, não é? Ele diz, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, meus irmãos, quando vocês fazem aí a ata de vocês aí, as normas de vocês, segundo os ensinamentos de Jesus aqui, pela palavra, o que vale é mais a palavra do que a ata de vocês, tá bom? Que vocês consideram ou não, vocês passam a mão na cabeça de quem? Do fundador, do presidente, do chefão, do ancião, do presidente, do fundador da igreja? Não. Tem que ir pela palavra. Jesus se baseou, se fundamentou pela palavra, pela escritura, pela Torá. Chama uma ou duas ou três testemunhas, né? Aí ele diz assim, ó, em verdade vos digo que tudo que vocês concordarem entre vocês, ok? Mas concordem, tem que haver uma concordância dentro das escrituras. Não é uma nova escritura, não. Não é um novo evangelho, não. Não é um novo conceito, não, de perdãozinho, não. Não é um novo evangelho de passar panos quentes ou de jogar para debaixo do tapete a safadeza. Não. Isso não. Não pode. Ou você segue a Deus ou você segue o mundo. Ou você segue a Deus ou você segue o Deus dentro de você, que são os seus desejos carnais. A pilantragem, a malandragem, a safadeza. Beleza? Decide. Ou vocês carregam a Bíblia para quê? Lê as Escrituras para quê? Né? Lê as histórias da Bíblia para quê? Lê as palavras de Jesus para quê? Para enganar os outros também? Ou para se fazerem de trouxa? Vamos lá. Versículo 18, não é? Amém, omer ani. Amém. Omer ani lachen kol asher ta'asiru. על הארץ אסור, יהיה בשמיים וכל. אשר תתירו על הארץ מותר יהיה בשמיים. Não é? É que nós lemos lá, o que ligares na terra também será ligado no céu. Aí é que vai entrar esse versículo aqui que vocês entendem de forma errada. Ó, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Ok? Versículo 19. Beleza? E aí nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar no versículo 20. A gente vai pedir o que para Deus? Concordar o que na terra? Para pedir alguma coisa para o eterno, para Deus, né? E para nós recebermos a liberação, recebemos a bênção através de Jesus, através dos anjos, Espírito Santo e tal. O que nós vamos pedir precisa ser antes ser conhecido diante de Deus. E temos que pedir com base nas escrituras, da palavra de Deus, para você ter legalidade. Legalidade. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Precisa ter o quê? Legalidade. Existe uma máxima de Jesus que ele nos ensina que é assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Presta bem atenção nisso. Quer pedir e receber alguma coisa? Quer ter legalidade em alguma coisa? Você precisa estar em consonância, em simetria, em sintonia, em afinidade. Você precisa estar fundamentado, embasado na palavra. E que palavra é essa? Que ele ensinou. Algum advogado da vara da família, algum advogado do ramo de imóveis, de terrenos, algum advogado no ramo de finanças, algum advogado, não é? No ramo criminalista, algum advogado consegue alguma coisa ali na audiência com o juiz,
nos documentos que se faz, sem usar isso aqui? Consegue? Sem usar a Constituição Federal, sem usar o Código Civil, o Código de Processo Civil Penal, sem usar a legislação? Consegue? Claro que não consegue. Todas as petições, acórdãos, adesão dos advogados tem que estar lá, lei, artigo, súmula, etc, 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 etc. As emendas parlamentares na política, as PECs, tudo tem que estar lá, discriminado direitinho. A argumentação, a fundamentação, a lei, isso, aquilo, outro, sem conhecimento de lei, sem conhecimento das escrituras, no campo espiritual é a mesma coisa. Se você não conhece as escrituras, você fica pedindo, dias, semanas, meses, anos e nada acontece, porque ele disse: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ok? A vida eterna. Se vocês não estudam a Bíblia Sagrada, se vocês não estudam as Escrituras como devem ser estudadas, se vocês não têm o conhecimento dentro de vocês, só tem aquilo que o Davi Miranda arrotou esses décadas de anos, e o RI, o regulamento interno, que é uma porcaria, sem fundamentação, sem base bíblica, coisa de xarope da cabeça. Se vocês não têm essa fundamentação das Escrituras, como é que vocês vão entender a minha linguagem? Como é que vocês vão entender a linguagem de Yeshua, a linguagem de Jesus? Que está dizendo, vocês podem pedir tudo, vocês podem receber, mas tem que estar em concordância com as Escrituras. Ele usou as Escrituras para ensinar o povo que o povo deveria julgar, puxar a orelha, chamar, condenar. Não tem essa de jogar nas mãos de Deus, não. Ele já deixou todo o conhecimento da Torá, deixou todo o conhecimento que ele passou do Evangelho, todo o conhecimento, toda a base da Escritura, da lei, para poder você ganhar a causa, para poder você expulsar. E se o tal não ouvir as 2 testemunhas ou 3 testemunhas e não ouvir a congregação, a igreja inteira, como Davi Miranda fez, não ouviu nem a sua família, nem a sua filha, nem os seus genros, não ouviu a igreja, porque isso é escondido da igreja, não ouviu a diretoria. Esse tal deve ser expulso, deve ser considerado gentil, pagão, imundo, mundano, pecador. É isso que Jesus nos ensinou. Deve ser considerado publicano, ou seja, cobrador de imposto, ladrão. É isso que Jesus está ensinando. Jesus nunca passou a mão e nunca passaria, nunca passou e nem vai passar a mão na cabeça do Davi Miranda com tudo que ele fez com vocês. E a família deu sequência. Jesus nunca passou e vai passar a mão na cabeça de Edir Macedo, nem de papa, nem de líder religioso nenhum, nem de profeta, nem de missionário, nem de pastor, nem de ancião, nem de reverendo, nem de presbítero, nem de missionário, nem de evangelista, nem de obreiro, nem de crente nenhum, com cargo ou sem cargo. Guarda essa para você, tá bom? É a palavra de Deus. Quem usurpou, quem se lambuzou no pecado, quem se sujou, quem foi mundano, quem tomou o seu dinheiro e te enganou, não fui eu. Foi o teu missionário. E aqui eu estou ensinando a palavra. O que é que Jesus tem nos ensinado. Então para de ser besta, para de ser idiota, para de ser bocó e trouxa e ficar me atingindo, ficar falando que eu sou isso, que eu sou mentiroso. Encara a realidade. É a palavra de Deus que está dizendo que você deve julgar, que você não deve dar boi, passar a mão na cabeça, ficar com medinho de ungido, que ungido coisa nenhuma. Agora preste atenção. Para terminar essa live, dá uma olhadinha aí. O que é que o seu missionário, o Santa Roma de Deus, fazia? Segundo depoimentos. Olha o que ele fazia lá. Na sede, dentro do templo da glória de Deus. No 6º andar, lá dentro. Transando com uma secretária. Transando com uma mulher dentro do templo. Traindo a mulher embaixo, a esposa embaixo, a Irene com os filhos. Transando lá em cima. E aí? Dentro do templo da Deus e amor. E eu que sou o mentiroso? Ele que é o santo homem de Deus? Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos se converter.
Vamos encarar a realidade e seguir Jesus de verdade, porque o Jesus de verdade ele não passa a mão na cabeça de gente safada, pode ser nova, adulta, pode ser velho, pode ser quem for. Então vamos tomar vergonha na cara e se converter, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó, o que os próprios genros dele, braço direito, ou seja, o Sora, depõe e fala. Hã? Por isso que a Leia também foi expulsa da diretoria, né? Por isso que houve essa bagunça toda, que houve esse cisma, essa queda, essa destruição da Deus e Amor, essa queda moral, não é? Dá uma olhadinha aí, você vai ver, escuta só. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo abra a sua cabeça para que você saia do meio dessa religião, do meio dessa igreja, né? Cuja família está afundada no pecado, na sujeira, e de Deus não tem nada, do Espírito Santo não tem nada. Não peço para você ficar comigo. Não, fique com Jesus, fique com a palavra, siga a palavra de Deus, siga o Espírito Santo. Mas não dá para ficar engolindo, e não dá para deixar para debaixo do tapete ou deixar para lá, porque envolveu Deus, que eu amo que você ama, envolveu Yeshua, que eu amo que você ama, envolveu o Espírito Santo, envolveu a palavra de Deus que você ama e eu amo. Até a próxima, que Deus vos abençoe. Dá uma olhadinha nos vídeos aí. Bom, meus irmãos, então aí são declarações e depoimento do pastor Sérgio Sora. Foi um grande sucesso na Deus e Amor, nas décadas aí de 80, 90, né? Braço direito do então missionário Davi Miranda. Ele narra aí algumas coisas que você vai ficar de cabelo em pé, antes de você vir com paulada e pedrada em cima de mim, não é? Então você presta bem atenção aí, que é o cara, marido da Leia, né? Divorciado, já está em outro casamento, o marido da Leia, a filha do Davi Miranda lá. Quer que se enroscou também aí com umas coisas horrorosas aí também. Enfim, o mal, gente, é que a família passou a vida inteira passando uma imagem de santos, extremamente santos, cabelo, roupa, não sei o que, não pode, 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 mas esqueceram que são seres humanos. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, quando os pecados deles vieram à tona, ninguém acredita, nós somos endemoniados, nós estamos perseguindo. Não é. O problema é que fizeram lambança, tudo coisa que você imagina, não é? Enfim, não é? E só que estão usando o dinheiro dos membros. Isso é inadmissível. Dá uma olhadinha no que o genro, ex-genro do Davi Miranda conta quando era braço direito do Davi Miranda. Escuta aí. Todos temos os nossos erros. Todos nós cometemos, irmãos, erros, falhas. A própria palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus, olhando do céu, aqui para a terra, ele não viu um justo sequer, meu irmão. Nem um justo. A Bíblia diz que Deus, ele viu que todos pecaram. Não havia nenhum justo. Todos estavam ali em pecado. Meu irmão, minha irmã, o único que pisou nesta terra, o único que andou nas terras da Palestina, este foi Jesus, o único que não teve nenhum pecado, o único que não teve nenhum erro. Todos, irmãos, pecaram, todos cometeram erros. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus tinha um amor tão grande por Davi, e Davi pecou. Davi pecou. Foi preciso o profeta Natã ir até Davi e repreendê-lo. Daquele relacionamento, daquela relação de Davi, nasceu, sabe quem? Salomão, que foi o sucessor do rei Davi. Meu irmão, Moisés, homem temente, homem que viu Deus face a face, ele pecou também. Ele pecou, meus irmãos, quando feriu a rocha.
Ele pecou. Todos pecaram, meus irmãos. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Então, para que ficar apontando o dedo, acusando o seu irmão, acusando a sua irmã? Por que, meu irmão? Sabe por quê, pastor Sérgio Sora? Porque o teu ex-sogro, o pai da sua ex-mulher, o avô do seu filho, ou então o santarrão missionário das Miranda, deixou uma fortuna de 500 milhões com o dinheiro dos membros. Isso não se faz, meu querido. Isso não se faz. Não adianta passar pano branco, não. Passar pano quente na cabeça do missionário, não. Você vai devolver? Hã? A família vai devolver para a igreja? Vai vender os imóveis? Vai transformar favelas? Porque com 500 milhões, opa, dá para restaurar um monte de favela onde moram os crentes aí. Vai? Não vai. Então, não cola. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus, digo eu. Quantos erros você mesmo já cometeu? Quantas falhas? Mas nunca roubei, furtei dinheiro de ninguém, usando a palavra de Deus. Então vamos deixar, meus irmãos, esses assuntos de, né? Fulano pecou, fulano não pecou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo quem vai julgar é Deus. Mentira. Tá errado. Acabei de ensinar agora, pastor, que Jesus deixou as escrituras aqui para nós julgarmos o safado, o sem vergonha, o malandro. Pecados que ele traiu a mulher dele, isso é problema dele, não é? Não quero saber. Mas mexer na vida das pessoas, o dinheiro sagrado do aluguel, da água, da luz, da comida, da roupa, da saúde dos membros da igreja, não dá para deixar na mão de Deus, não. Tem que ser julgado aqui e agora, viu? Julgado aqui e agora. Porque o senhor, quando estava lá também, infiltrado com o braço direito dele, duvido que não comeu uma boa fatia, também se lambuzou lá com a sua esposa, né? Mas vamos lá. Acabei de ensinar que Jesus ensina a gente a julgar. É Deus, irmãos. É Deus, é? Deus é o juiz. É isso que eles querem, viu, ô crentes? Que você acredite nisso, né? É claro que vai ter o julgamento no último dia, tal, papapá. Mas é isso que eles querem. Deixa pra lá, joga pra debaixo do tapete, deixa que Deus julgue. Enquanto isso, eles continuam rico, xaropando, mentindo e enganando você. E aprontando 1001. Agora, se você fizer uma besteirinha, meu irmão, meu amigo, disciplina e exclusão esticotada em você. Ele julgará. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele voltará não como advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Ele voltará como juiz. Tá certo? Então fica aí, crente, esperando Jesus voltar nas nuvens para julgar uma safadeza dessa na família Deus e Amor e nas outras igrejas que tem por aqui no Brasil. Vai esperando Jesus voltar. Você vai morrer, vai se lascar e todo o seu dinheiro na mão deles. E eles gozando a vida inteira aí, viajando com o seu dinheiro. Vai nessa conversa fiada, vai? Vamos acelerar aqui. Quando o fax foi acionado e vieram várias folhas, né, por fax, dizendo que eu havia intentado contra a vida do missionário. Agora ele começa também, ó, meter a boca, aí, dá uma olhada. Isso foi o que estava escrito no fax, na ata que eles fizeram. Então, por esse motivo, eu estava sendo excluído da igreja. Meu irmão, tudo mentira. E quem assinou aquela ata, quem assinou, ali estão os nomes de quem assinou, vocês vão dar conta para Deus, irmãos. Vão, porque vocês não me puseram no mundo, porque Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Por isso eu não fui para o mundo, irmãos. Tá? E para vocês terem uma ideia... Ele já está começando a contar aí as mentiras, as maldades da família Miranda com ele. Quando aquela ata acabou de chegar através daquele fax, o Dr. Ramalho ligou imediatamente.
falou para Leia, irmã Leia, a Leia é testemunha disso. Queria saber se a Leia pode desmentir isso que eu estou falando. Tá vendo, irmãos? Leia é ex-esposa dele, tá? Eu falo aquilo que é realidade, aquilo que é verdade. Ele disse, irmã Leia, e sabe por que ele excluiu a Leia também? Porque a Leia era da diretoria naquela época. Vai vendo aí, ó. Entendeu? Davi Miranda excluiu a própria filha. Quer saber por quê? Olha o santarrão aí, irmãos, dentro do templo. E a Leia tinha ameaçado convocar uma reunião ministerial. Sabe para quê? Para contar na reunião Ó, a filha ia contar na reunião, dá uma olhada. o que havia acontecido quando o missionário foi apanhado no escritório dele, né? Vocês sabem da história, né? Não vou falar. Sabe o que tá querendo dizer aí? O missionário Davi Miranda foi pego transando no 6º andar do templo da Deus em Amor, com uma mulher, com uma irmã lá dentro. Ele foi pego. Aqui, mas aí, meus irmãos, a saída que eles tiveram, porque na hora da briga da família lá, a diretoria estava no 5º andar. Só subiu na sala do missionário os filhos, a esposa e o missionário. Meus irmãos, ali os filhos queriam, junto com a esposa, que o missionário assinasse uma carta, né, saindo da diretoria. Isso que está narrando aqui, meus irmãos, vai me caindo a ficha agora. Em 2014, na Zona Norte de São Paulo, eu já falei isso, os próprios crentes da Deus e Amor, da Antonella da Messina, Vila Zilda, contavam isso daí. Que ele deu uma porrada na esposa dele, que ele era bruto, ignorantão, viu? O tal Davi Miranda. Quem manda sou eu. Sabe aquele, o chefão? Então, o mafiosão? Ele era assim. Não importa o que ele fez. Deu uma porrada na senhora, na Ereni, não é? E ele podia fazer o que ele quisesse, dane-se. Isso aí eu fiquei sabendo lá em 2014, para vocês terem uma ideia. Tá bom? Vocês ficam idolatrando aí o tal missionário aí. Né? Vai vendo aí. E que eles estavam divorciados quando ele morreu também. Morreu lá em cima, na Serra da Cantareira. Né? E ela estava numa outra casa aí que eles tinham. Que lindo, né? E lembra que ele metia o pau em quem divorciava? Por que será que divorciaram, né? O missionário falou, jamais vou fazer isso. Tinha uma fita, meus irmãos, que a Leia gravou num gravadorzinho, mas é uma pena que eu não pude pegar esta fita. Ali naquela fita tinha tudo, né, em áudio, que eu estou falando aqui, olha. Aí o missionário falou um por um dos filhos dele, o pecado de cada um. Então ele sabia do erro dos filhos. Sabia que um tinha televisão em casa, que o outro tinha filho fora do casamento, né? E por aí em diante. Mas eles queriam que o missionário renunciasse à presidência. Eu nem estava lá, meus irmãos. Foi quando o missionário se trancou no banheiro da sala dele e chamou o advogado dele, o doutor Ramalho. Simulando estar sob cárcere privado. Mentiroso, mentindo, querendo ferrar a própria família com a polícia e com a justiça. Vai vendo. Dizendo que ele estava em cárcere privado. Cárcere privado? Ele mesmo entrou no banheiro e se trancou. Essa é a realidade, meus irmãos, essa é a verdade. Isso vai estar no meu livro, tá, irmãos? Vai estar no meu livro. Porque, irmãos, eu não aguento. Bom, por aí chega, né? Vamos dar uma olhadinha agora, só no mais um depoimento aí, ao YouTube, para você ver o pé que tá, como é que tá e como é que tá isso. E você aí idolatrando, dando dinheiro para eles. Bom, eu vou encerrando por aqui e vou deixar mais um vídeo desse YouTube também, do o Eric Ribeiro. Pode acessar o canal dele também, que é muito bom. E tá lá o Pastor Sérgio Sora. Deixa eu aumentar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Pastor Sérgio Sora fala sobre suposta traição do missionário Davi Miranda. Ele foi cuidadoso ainda. Então, dá uma olhadinha aí e escuta, tá bom? A paz do Senhor. Analisa aí. Tudo é isso aqui, é para ganhar isso aqui, ó. Analise. Tudo é por dinheiro.
Incrível, meu irmão, como o ser humano é para contar um negócio, para contar uma coisa, eu vou escrever no livro, para vocês saberem, você tem que comprar meu livro. Se eu soubesse, falava logo aqui. E eu, entendeu? Quando eu fui dar meu testemunho na Igreja Assembleia de Deus, quando acabou lá, o pastor veio conversar comigo. O pastor disse, quando você for dar seu testemunho, você deu só a metade. O Eric aqui tem razão, viu? Porque o Sérgio Sora tá contando todos os podres da Deus e Amor lá que ele viu, sei lá, que ele participou, que aconteceu lá, só que ele quer publicar um livro. Quer dizer, quer gerar receita, grana, não é? Tá vendo como que é o negócio? É por dinheiro. Presta atenção, meus irmãos, é por dinheiro. E é obviamente que ele não tá mentindo, só que ele também não quer, ele quer sair ganhando. Então se liga aí nos homens de Deus do seu tempo aí, vocês defendem. Porque depois você grava um CD, você conta metade e outro tá no CD, o povo vai comprar você ganha seu dinheirinho, pronto, tranquilo. O pastor dá esse conselho a mim, irmão, na Assembleia de Deus. Diante do Espírito Santo, que quando eu contasse meu testemunho, era para só contar metade e fazer um CD com a outra metade. O povo descobriu o resto comprando aquele CD meu, DVD. Senão, não ia saber. Fizeram isso, não queria que eu fizesse isso aí. É, meu amigo. Interessante, viu? Viu? Entendeu? Mas é assim mesmo, vai entender, né, meu irmão? A realidade é essa mesmo, meu amigo. A realidade é essa. Para dar uma informação, você tem que comprar o livro. As pessoas que acompanham ele, as ovelhas dele que acompanham ele aí, pastor, suas ovelhas que lhe acompanham, as pessoas que lhe acompanham aí, vai na sua igreja lá ouvir o senhor pregando, meu amado. Vamos acelerar aqui. Das coisas aí, irmãos, que vocês... Porque eu dirigi o Rio de Janeiro muitos anos. Então, eu tenho um nome a zelar no Rio de Janeiro. E ninguém vai denegrir a minha imagem não, irmãos, que nem fizeram no passado, né? Através de emissora de rádio, pensou? Usaram emissora de rádio para me denegrir. Esse é o Sérgio Sora, tá? Que tá falando aí. Usaram aí, circular, para denegrir a minha imagem. E eu não tinha como abrir minha boca, entendeu? Mas graças a Deus, irmãos, agora nós vamos para o Rio de Janeiro, tá? E vocês vão ver só, irmãos. Deus vai fazer a obra aí, vai. Deus vai fazer uma obra tão grande, irmão, porque, olha, eu continuo mesmo. Eu continuo aquele mesmo pastor, glória a Deus, prego a palavra, oro por revelação, oro pela cura divina, oro, meus irmãos, pela libertação dos enfermos. Continuo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quando nós, irmãos, passamos pelo deserto, nós saímos mais abençoados por Deus. Tá bom? Então vou orar por vocês agora, irmão. Vamos clamar a Deus um instante. Buscamos a Deus. Glorioso. Bom. Pastor. Deus lhe abençoe. Vamos lá. Da Deus é amor. Saiu de lá expulso. Veja só, eu gosto, olha. Olha, pode ter certeza. É um dos poucos aí, com todo respeito a todo mundo aí. Eu sei que ele não crê em muitas coisas que eu prego. Eu também não creio em muitas coisas que ele prega. Eu também não acredito. Ele é da sã doutrina também, irmão Sandro. Mas só que quando vem esses casos assim, o irmão Sandro fala, viu, meu irmão? O irmão Sandro fala, viu? Ele fala, viu? Certo? E outra coisa, viu? Ele, bem dizer, é um dos fundadores de lá, viu? Passou muito tempo lá dentro, muitos anos. Sabe como foi quando ele saiu de lá? Expulsaram ele. Vai ter um livro, ela. Expulsaram o irmão Santo de lá de dentro, viu? Da Deus é amor. Saiu de lá expulso. Outro que foi expulso. Sempre defendia aqui a igreja aqui, viu? Expulsaram ele de lá. Ele chorou. Fiz uma live aqui, ele chorando na live aqui. Chorando, porque expulsaram ele da igreja de Deus é amor. Expulsaram ele, viu, irmão? Vai vendo. E ele... Olha, pensa num homem que gosta da igreja de Deus é amor, viu? Ama, viu? Vamos acelerar isso aqui. De uma suposta traição do missionário com a financeira da sede mundial. Aí, ó. Que a família pegou, que o Davi Filho pegou. Viu? Outro irmão aí, ó. Reproduzindo, falando a mesma coisa que o Sérgio Sora falou lá no outro vídeo, lembra? Que a família pegou o missionário lá, né, dando uma carcada lá numa mulher da financeira lá em cima.
dentro da sede mundial do Templo da Glória. E que o Davi Miranda escondeu dentro do banheiro e telefonou para a polícia porque o Sérgio Sora queria abrir a porta. Porque, segundo o Sérgio Sora, presta atenção, Sérgio Sora falou isso aqui. O Sérgio Sora que falou isso aqui. Falou que ele tinha agredido a Irene Miranda, escondeu no banheiro, aí eles bateram na porta. Sérgio Sora falou isso na inauguração. Estou livre de qualquer comentário. Sérgio Sora falou. E ele vai comentar aí agora. Aí ele batendo na porta do banheiro, o Davi Miranda ligou para a polícia, falando que estava sendo sequestrado. A polícia chegou lá, era uma briga de família, porque ele estava com medo do Sérgio Sora. Quem falou isso aqui em Minas Gerais foi a Leia Miranda e o Sérgio Sora. E agora ele comenta no canal dele sobre esse acontecido. E ele diz que vai escrever um livro. Amém, meus irmãos? Ele comenta sobre este acontecido. E eu queria que os irmãos prestassem atenção, que ele vai falar sobre tudo. Sobre a possível fé do missionário, que era uma financeira, né? Quando eu falo com vocês que o missionário pode ter perdido a salvação, muitos se escandalizam, porque ele não era mais o mesmo no final da vida. Não era mais o mesmo. Você pode olhar que ele morreu só, ele não era mais o mesmo. Ninguém acredita em mim. Amém, meus irmãos? Por isso que eu estou te falando, nós temos que olhar só para Jesus. Veja. Isso mesmo. Parabéns, meu irmão. Sobre isso. Obrigado, irmão Henrique. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe todos os irmãos. Dá uma olhadinha aí agora. Seus comentários, né? Muito obrigado, irmãos. Olha, o seu comentário, irmãos, ele nos dá fortalecimento, sabia? Quantas pessoas aqui, irmãos, que muitas vezes eu estava já quase desistindo, mas pelo comentário deles, né? Tipo, pastor, vai em frente, pastor, não olha para quem fala mal, pastor, não olha para quem fica criticando. Ah, irmãos, isso aí nos deu ânimo, nos deu força. Irmãos falando, pastor, eu não estou aí do teu lado, mas estou aqui ó, de longe orando. Outros falam assim, pastor, eu estou aqui na torcida. Aleluia. Isso, irmãos, nos alegra muito. Nos alegra muito, 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 irmãos. Tá bom? Então, irmãos, em breve vai sair aí a minha biografia. Tá bom? Por enquanto não foi lançada. Tá, irmãos? Aí vai ter explicações lá que os irmãos vão ficar até de boca aberta, né, irmãos? Sabia, meus irmãos, que o comentário na IPDA, né? Olha que calúnia do diabo, hein? Falaram que eu tinha saído de Deus e amor porque eu intentei contra a vida do missionário. Que mentira do capeta, irmãos. Como lidar com a pessoa narcisista? Elogiando. Irmãos, eu hei de explicar a vocês, mostrar a vocês por que usar esse... Deus abençoe, Bruno G. Irmãos, eles falam que ele tentou contra a vida do missionário porque ele queria entrar no banheiro, porque, segundo ele, quando ele veio inaugurar um ministério aqui em Belo Horizonte, ele e a Leia que falou, a filha do missionário falaram com a boca dele, eu lembro como se fosse hoje, eu fui na inauguração. Falaram que ele foi pego com a financeira, a sós, o Davi Miranda Filho pegou ele a sós com a financeira no ato da traição, segundo o Sérgio Sora. O filho, Davi Miranda Filho, pegou o pai, Davi Miranda, o venhão, transando ali com a moça financeira. Que lindo, né? Ele pode, né? Falou aqui na inauguração da igreja dele, junto com a Leia, e a Leia também falou. Atenção, senhora Leia. Se a senhora é de Deus, a senhora sabe o que a senhora falou aqui na inauguração da igreja. Falou que quando ele foi pego com a financeira, ele saiu correndo, houve uma agressão com a Irene Miranda, que ela estava desesperada, né? Porque, segundo ele, o Sérgio Sora, o Davi Miranda foi pego com a financeira, aí ele escondeu no banheiro com medo do Sérgio Sora e ligou para a polícia, falando que estava sendo sequestrado. Por isso que ele está falando que a família acusou ele de querer bater no missionário. Não é, ele queria que abrisse o banheiro. Presta atenção, vamos continuar. Momento, né? Apesar que a irmã Irene sabe da verdade, a Leia sabe da verdade, por quê, né? Mas eles ficam quietos, não abrem a boca, né, irmãos? Eu para começar, irmãos, no meu livro eu vou explicar, mas vou mesmo. Se eu vou. Eles não usaram a rede social deles. Aliás, naquele tempo não era rede social. Não tinha ainda
internet, não tinha Facebook, não tinha YouTube naquele tempo. Se tivesse, eu entraria, meus irmãos, e mostraria tudo no YouTube. Agora não, passou. Mas que eu vou mostrar para o povo agora, irmãos. Bom, já deu, né? Para vocês verem aí, a promiscuidade, a pederastia, a prostituição dentro do templo da casa de Deus. E quem está falando é o ex-braço direito das Miranda, Sérgio Sora. Também foi dito aí que a sua filha viu, o das Miranda Filho viu, a família viu, e subiu correndo lá no 6º andar, onde das Miranda foi pego no flagrante lá, né, em vias de fato, com uma moça da financeira, uma irmã da financeira. E aí você quer dizer que eu estou causando escândalo, espalhando isso, espalhando aquilo, não é? E que eu vou prestar conta. Não, quem tem que prestar conta é a família, diante da igreja. Quem tinha que prestar conta era o Davi Miranda, que se escondeu e se disfarçou, que era um mundano, um safado, um sem vergonha, e comeu muito dinheiro da igreja. Tá bom? Então hoje, essa live de hoje ensinou, lá em Mateus 18, 20, né, em Deuteronômio 19, que Jesus usou as escrituras lá de Moisés, ensinou os seus seguidores a julgarem, a ter disciplina e a julgarem, se possível, expulsar, não é, aquele irmão que está cometendo essas coisas, tornando-se então um gentil, né, um pagão, um goi, um imundo, um sujo, ou um publicano, um cobrador de imposto, um ladrão. Que Deus te abençoe, entenda o que foi passado, entenda as escrituras, tenha Jesus no seu coração, a palavra, os ensinamentos das escrituras, Deus, o Espírito Santo, leve uma vida correta, não engane ninguém, não seja fanático, não se deixe enganar, não se deixe endoecer pelas doutrinas desses homens e não adore Davi Miranda, nem família Miranda, nem ninguém. Coloque Jesus no centro da sua vida. Deus te abençoe e até a próxima live.